Você quer aprender tudo sobre Roma? Então fica comigo até o fim desse vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Tulli e bem-vindos aqui a mais um vídeo do Portal Vestibulando. Aqui hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre Roma. Quando a gente pensa em Roma, a gente tem que pensar que existem 3 períodos dentro dela. Tem a monarquia, a república e o império. Mas antes da gente começar de fato essa aula aqui, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com seus amigos e curta esse vídeo aqui. Qualquer coisa, uma dúvida, um comentário, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? E não precisa ficar preocupando em querer escrever as coisas agora. No finalzinho a gente vai deixar fotos aqui desses quadros para vocês que vocês possam tirar um print, escrever com mais calma e tudo mais, certo? Então vamos começar de fato essa parte aqui de Roma. Quando a gente pensar em Roma, a gente tem que pensar que existem 3 períodos em Roma. A monarquia, que é onde vai ter os reis, a república, que é onde vai ter uma criação do senado, e o império, que será dominado por um imperador. Então quando a gente pensar qual é a configuração, como é que se configura a sociedade romana? A sociedade romana, ela tem os patrícios, os clientes, que são os empregados, os patrícios, por assim dizer. A gente tem os plebeus, que são os artesãos, essas coisas, e os escravos, que podem ser tanto por dívida quanto por guerra. E aí, como é uma monarquia, quem é que vai governar isso? São reis. Mas esses reis, eles são pertencentes a qual classe social? Os patrícios, que será esse rei, ele é escolhido através da Assembleia Curiata, certo? Só que aí, outras camadas sociais, como os plebeus, eles também querem ter essa participação política, querer votar em quem eles querem de rei, eles tentarem ser o rei. Então, vai ser criada a Assembleia Centuriata, que é uma Assembleia Nacional, onde todo mundo vai poder votar. Logicamente, menos os escravos aqui em Roma, né? E aí, os patrícios, eles vão olhar para isso e falar, tipo assim, o que esse plebeu tá vindo aqui comigo? Não quero esse cara junto comigo, não. E aí, eles vão acabar apelando, né, por assim dizer, eles vão acabar criando o Senado, fundando, assim, uma república. Lembrando que o Senado, ele é governado ali pelos legisladores, essas coisas, certo? Então, na criação da nossa República Romana, a gente vai ter a criação de magistraturas. Magistraturas são funções, profissões do Estado. A gente tem, por exemplo, o censor, que vai fazer o censo. Nós teremos também o pretor, que será tipo um juiz. Nós também teremos o questor, que ele é o administrador das coisas ali, o financeiro da cidade, por assim dizer. E aqui no nosso período da República, vai ser fundada muitas e muitas leis, como por exemplo a Lei das 12 Tábuas. Antes as leis eram apenas coisas orais. Era eu falando com você e a gente fechava um acordo, era só isso. Agora as leis, segundo a Lei das 12 Tábuas, são leis que devem ser escritas. Nós também teremos a famosa Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre plebeus e os patrícios, certo? A gente tem que pensar em algumas coisas. Como, por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, no Império, o que é que a gente vai pensar? A gente sempre pensa em questões de expansão, uma expansão do seu território, conquistando os inimigos, essas coisas assim, conquistando novos territórios. Só que aqui, em Roma, a gente acaba caindo nesse erro, porque o período de máxima expansão de Roma é durante a nossa república. Tanto é que eles vão ter tantos escravos adquiridos por guerra, que eles vão acabar com a escravidão por dívida. E um exemplo que a gente pode trazer dessas guerras que foram travadas é a famosa Guerra Púnica, que é uma guerra entre Roma e Cartago. Por que eles vão lutar um contra o outro? Porque eles querem o domínio do mar Mediterrâneo, certo? E aí, quem vai acabar vencendo é a Roma e Cartago perdendo. Em Roma, a gente vai ter diversos outros governadores aqui dentro da nossa república, como os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que vão tentar fazer reformas agrárias. A gente vai ter Mário, a gente vai ter Sila, só que eles não são nomes muito importantes, porque o que mais é importante aqui dentro da nossa república são a questão dos triunviratos, juntamente com essas guerras púnicas, né? A gente vai ter o primeiro triunvirato.
o que é um triunvirato? São 3 pessoas governando aquele território. Então, o primeiro triunvirato, ele é governado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Por que eu coloquei um xizinho ali no Crasso? Porque tanto nesse quanto neste triunvirato, a gente vai ter apenas 2 triunviratos, os que estão com um xizinho, eles são meio que inúteis, por assim dizer. O Crasso, ele vai morrer. Então, vai ficar uma briga entre Pompeu e Júlio César, os dois querendo dominar Roma. Só que Júlio César, ele vai acabar ganhando essa disputa e sendo eleito ditador de Roma aqui, que ainda não é um império. Tanto é que ele vai chegar a dominar até mesmo o Egito. Eu não sei se vocês sabem, mas tem diversas histórias aí que Júlio César teve casos com a Cleópatra no Egito e tudo mais. E aí, a gente também vai ter um segundo triunvirato, que a gente vai ter Caio Otávio, Marco Antônio e Lepto. O Lepto, ele é o inútil aqui do triunvirato. E aí nós temos o Caio e o Marco Antônio brigando pelo poder. O Caio, ele vai simplesmente virar e falar assim, tchau pra você, eu agora sou o imperador disso aqui, e eu vou fundar o império. Certo, gente? Então, eu vou dar uma apagada aqui. Não se esqueça que no final da aula aqui a gente vai deixar um print para vocês. Então, não precisa preocupar, certo? Eu já volto rapidinho. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre o Império Romano. O Império Romano, com o Caio Otávio se autoproclamando imperador, ele vai fundar um império. E aí, uma das primeiras medidas que ele vai tomar é a famosa Pax Romana. Quando a gente pensa na palavra Pax, ela parece muito com a palavra paz, não é? Então, a gente pode pensar que é uma paz romana, uma paz com os inimigos. Só que isso daí, depois, vai acabar trazendo malefícios para o Império Romano. Uma outra coisa que a gente pode trazer aqui, destaque, o Caio Otávio vai fazer, são construções de estradas. Tanto é que tem aquele ditado, toda estrada leva a Roma, algo mais ou menos assim. Só que aí ele vai acabar morrendo. E quando ele morrer, o Império Romano também vai morrer, por assim dizer. Ele vai sofrer uma queda muito forte. Porque a gente precisa pensar. Não tem mais escravidão por dívida. Quem é que faz a maioria dos trabalhos para manter o Império Romano de pé? Quem é que trabalha nas lavouras, fazendo as colheitas e tudo mais? Escravo. Então, se você não conquista, você não tem novos escravos. Como os escravos trabalham nas roças, se você não tem mais escravos, você vai acabar passando fome. E isso vai ser juntado com outros 2 fatores, que é um surgimento, um fortalecimento do cristianismo e o início das invasões bárbaras. Lembrando que bárbaro é qualquer pessoa que não for pertencente ao Império Romano, segundo a configuração deles. Aqui, nessa parte que a gente pode destacar, muita gente acha que o Império Romano ele é um império cristão, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, Jesus Cristo ele foi morto pelo Império Romano, entendeu? Então, a princípio, eles vão ir contra o cristianismo e caçar as pessoas que são cristãs. Quando a gente pensar em Roma, ele vai ter uma divisão. Vai ter uma divisão em Roma e Constantinopla. Roma representando o Império Romano do Ocidente e Constantinopla representando o Império Romano do Oriente. Quando a gente pensar agora um pouquinho sobre a igreja, como ela está tendo o seu fortalecimento, uma alta muito forte, agregando novos fiéis para sua religião, o Império Romano, isso aqui após Caio Otávio morrer, ele vai olhar e falar assim, a gente não pode ficar contra mais esses caras. Então vai ser criado o Edito de Milão, legalizando o cristianismo, fazendo assim com que as pessoas não sejam mais perseguidas. Nós também teremos a construção de dogmas cristãos e o Edito da Tessalônia, que é onde o Império Romano ele vai virar e falar assim, não, nós do Império Romano, agora nós somos cristãos, certo? E com as invasões bárbaras, o Império Romano ele vai acabar caindo de fato. Mas o que vai cair? O Império Romano do Ocidente. Roma cai, porém Constantinopla fica. Isso aqui é uma coisa que até acaba caindo um pouco. Por que Constantinopla vai ficar? Porque Constantinopla ela não vai ter essa alta dependência de escravos.
Roma vai sofrer muito mais porque como eles conquistavam demais, eles tinham muitos escravos, só que os escravos foram morrendo e aí foram passando fome, essas coisas. Só que Constantinopla não, ela não tinha essa grande massa de escravos, eles trabalhavam mais ali um pouco de escravos e as outras parcelas da população também cooperavam, certo? Então, gente, basicamente de Roma é isso daqui que vocês precisam saber. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui na descrição também a gente vai deixar o link do nosso site, do nosso Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos deixando o like. Muito obrigado e até a próxima.